Mas, senhor presidente, eu pedi a palavra agora, foi para fazer uma homenagem ao editor do jornal Estado de Minas, João Paulo Cunha. E vou ler uma nota do Sindicato de Jornalistas em homenagem ao ex-editor do Estado de Minas. A nota é a seguinte: o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais lamenta a saída de João Paulo Cunha do comando da editoria de cultura do jornal Estado de Minas, mais uma vítima da censura que impera nos grandes meios de comunicação e graça em Minas Gerais, e repudia o cerceamento à liberdade de expressão. Reconhecido como um dos mais brilhantes jornalistas e intelectuais mineiros, dono de uma vasta cultura, de um texto brilhante, João Paulo pediu demissão hoje à tarde, ontem. A decisão foi tomada depois da comunicação, por parte da direção do jornal, de que não poderia mais escrever sobre política na coluna, que assinava semanalmente no caderno Pensar. Seu último texto foi publicado no dia 6 de dezembro, intitulado Síndrome de Capitu, critica a falta de uma oposição responsável no Brasil. Aspas, há grandes projetos que impulsionam uma vida e moldam expectativas do futuro, algo que ganhou o belo nome de utopia, diz um trecho do texto. E foi em nome dessa utopia que ele não aceitou mais essa imposição. Uma salva ao João. O texto do João Paulo, editor do Estado de Minas, ele defendia que o Brasil já tem presidente para os próximos 4 anos e fazia uma crítica à oposição, que, segundo ele, não é responsável e não assume a derrota eleitoral, procurando até hoje evitar que a presidenta Dilma comande o Brasil pelos 4 anos. Foi uma opinião do jornalista, na qual ele foi censurado no jornal e, posteriormente, foi proibido a ele que escrevesse qualquer questão sobre política no editorial Pensar do Estado de Minas. Pode-se pensar, mas não pense igual queira pensar a editoria do jornal e igual determina a Andréia Neves, o senador Aécio Neves, que há muito domina em Minas Gerais e tem o comando de toda a imprensa. Por isso o João Paulo foi e pediu demissão. Não aguentou mais a censura. O que tem de jornalista em Minas Gerais que não aguenta mais a censura, que é aplicada em Minas Gerais, nos órgãos de imprensa, pela força do poder econômico, pela batuta de Andréia Neves e do senador Aécio Neves, que acham que aqui em Minas tudo é deles e só eles podem e mandam, é muita gente. O João Paulo teve a coragem de dizer agora, basta, já não é possível submeter a questões pessoais que têm que ser dominadas por uma diretriz de um jornal. O jornal que assuma, portanto, que tem uma diretriz clara, que admita apenas aquilo que ele pensa, mas que não se finja um jornal dos mineiros, democrático. Eu queria parabenizar o João Paulo, solidarizar com ele, jornalista corajoso, intelectual de muito respaldo, de muito reconhecimento em Minas Gerais, que sai do jornal depois de tantos anos e que fez do editorial do Jornal de Cultura do Estado de Minas um editorial importante, uma coluna importante. Eu queria aqui deixar minha solidariedade a ele, que teve a coragem, finalmente, de não se submeter à censura estabelecida no Jornal Estado de Minas. Muito obrigado.